Pai de amor e misericórdia, agradecemos pelo dia de hoje e por mais esta oportunidade de aprendizado que nos foi concedida. Agradecemos por cada pequena bênção e pelo crescimento que experimentamos. Pedimos por todos aqueles que sofrem, que sua fé seja fortalecida e que encontrem consolo na tua presença. Que eles sintam tua paz e a tua orientação em seus momentos de dificuldade. Rogamos pelo nosso crescimento e aprendizado contínuos, para que possamos ser melhores a cada dia, que possamos seguir as orientações do nosso ajustador do pensamento e do Espírito da Verdade, vivendo de acordo com a tua vontade e propagando amor e bondade ao nosso redor. Amém. Amém. Obrigado, Sussu. Boa noite, Flávio, Franklin, Marisa, Cristiane, Sandra. Boa noite a todos. Tinha cumprimentar Egli, que eu não tinha cumprimentado ainda. Boa noite. Então, muito bom ver todos vocês aqui se juntando a nós. Mais uma semana, que bom. Vamos lá, então. Nós vamos continuar. É hoje. Vamos continuar a leitura do nosso documento da semana passada. Não sei se ficou alguma dúvida ou algum questionamento, alguma observação que alguém gostaria de fazer. Como todos sabem, nós estamos estudando Rodin, né? Não, Rodin não, Rodin de Alexandria. Rodin de Alexandria. O Flávio vai ficar feliz. E tem aqueles que acham que é um documento pertinente, tem outros que acham que não. Mas eu, pessoalmente, acho que tem muitos ensinamentos importantes ali. E depois os reveladores mais à frente também dão uma clareada nos pontos que a gente pode achar que não estão muito compatíveis com o livro. De qualquer forma, são filosofias profundas que Rodin chegou e que encontram em vários aspectos uma conformidade com aquilo que os reveladores estão nos passando. A gente lembra, então, que Rodin está fazendo essa exposição para dois apóstolos, né, que era Tomé e quem mais, Sussu? Natanael. Natanael. Minha memória é ruim para essas coisas. E, então, depois Natanael e Tomé conversam com ele para explicar diferentes pontos de vista de algumas coisas. Jesus não participou dessa conversa, mas os reveladores acompanharam a conversa e acharam que era o caso de publicá-la aqui no livro, né? Então vamos lá, a gente vai continuar de onde nós paramos. Nós estamos no documento 160, item 2, acho que o parágrafo 8. Então eu vou compartilhar o documento aqui, e eu sei que todo mundo quer ler, mas vamos lá, façam fila aí, pega a sua senha. Quem pegou a primeira? Vamos lá. Poxa, acho que ninguém pegou a primeira. Quer que eu leia? Posso ler? Claro, Sandra. Estamos. Bom, Então é aqui, né? Tá. O entusiasmo pela vida. O isolamento tende a exaurir a carga de energia da alma. A associação com os semelhantes é essencial para a renovação do gosto pela vida e é indispensável a manutenção da coragem para lutar nas batalhas consequentes da ascensão aos níveis mais elevados da vida humana.
A amizade intensifica as alegrias e glorifica os triunfos da vida, na vida. As ligações humanas de amor e intimidade tendem a aliviar o sofrimento das penas da vida e a dificuldade de muitas amarguras. A presença de um amigo acentua toda a beleza e exalta a bondade. Por meio de símbolos inteligentes, o homem torna-se capaz de vivificar e aumentar as capacidades de apreciação dos seus amigos. Uma das glórias que coroam as amizades humanas é esse poder e possibilidade de estímulo mútuo da imaginação. Um grande poder espiritual é inerente à consciência da devoção de todo o coração a uma causa comum, à lealdade mútua e a uma deidade cósmica. Obrigado, Bonito, né? Sandra. Bonito, né? Alguém quer fazer um discurso em cima desse, né? Ou colocar alguma dúvida também pode. Então, o que eu achei interessante nesse documento aí foi a ênfase que Rodin deu no final desse texto, dizendo que um grande poder espiritual é inerente à consciência da devoção de todo o coração a uma causa comum, né? A lealdade mútua e a uma deidade cósmica, né? Então aqui, claro, tá falando da gente como cidadão do cosmos aqui, reconhecendo a paternidade do nosso Pai e essa lealdade comum, não só com o nosso Pai, mas também com todos os nossos semelhantes, que são nossos irmãos. Então, foi uma alusão bastante legal, eu achei. E, e outro aspecto que chama a atenção, e que a gente já discutiu outras vezes, é que ele fala, olha, o isolamento não agrega nenhuma experiência nesse mundo que nós vivemos. Ele, na verdade, acaba sendo um atraso, porque o nosso desafio e a proposta é justamente a gente ter uma associação com outras pessoas, ter a oportunidade de conhecer a diversidade, conhecer as pessoas e se ambientar com elas. É isso que provoca o nosso crescimento e amadurecimento, né? Então, a gente muitas vezes fala do retiro espiritual, que é muito bom, Jesus praticava o retiro espiritual, mas não era um mês inteiro, o ano inteiro de retiro espiritual, nem uma vida inteira, como algumas pessoas às vezes se isolam completamente do mundo. Num retiro espiritual que talvez traga alguma elevação pessoal, mas perde essa oportunidade da experiência com outros seres semelhantes e, portanto, a oportunidade de um crescimento, de expandir esse conhecimento dessa diversidade que nos cerca, né? Então, acho que é isso os pontos relevantes aí desse documento. Algum outro comentário ou seguimos em frente? Seguimos em É, frente, eu, então. Sim, Irília. eu vejo que hoje em dia essa amizade, ela se tornou mais virtual, né? Hum, Eu não sei, tem muita gente que trabalha virtualmente e eu acho que não tem muita, gosta mais dessa vida assim, né? Mais em casa, mais virtual, não sei. Muitos jovens hoje gostam de ficar jogando, né, na internet. Acho até que jogam com outros colegas, assim. Então dá a impressão que a vida está virando virtual.
né? Na verdade, não é só os jovens, né? Você já prestou atenção numa mesa de restaurante, os adultos, como é que é, né? Cada um no seu celular, às vezes ali tem 6, 7, 8 pessoas e Pois cada é, um está focado ali no seu celular. É, é uma pena porque a gente perde a oportunidade de aproveitar um relacionamento ao vivo com as pessoas, né? é, Mas a gente tem percebido isso até nos encontros que a gente faz, né? De que é difícil você atrair as pessoas, né? Quando é virtual é muito mais fácil, né? O sujeito está no aconchego de casa. Então, mas eu acho que o importante é não ficar isolado, né? pois é, Se pudesse ter um relacionamento pessoal e não virtual, seria melhor ainda, né? é Mas, verdade. Mas eu acho que, eu não sei, entre os jovens, assim, entre os jovens dá para ver também. Muitos que conheço dos dois tipos, né? Os que gostam, assim, de uma vida mais virtual e aqueles que gostam de uma vida mais real também. Tem, né? aham, é verdade. Mas a maioria da juventude hoje está bastante ligado na informática, mas É não só eles, né? Nós também. verdade. Muito bom. Então, prosseguimos aqui. Sandra, se você puder Ok. continuar lendo, então. Estamos aqui O, no au- item 4. tá. O aumento da defesa contra todo o mal. A associação de personalidades e o afeto mútuo são uma segurança eficiente contra o mal. As dificuldades, penas, derrotas e desapontamentos são mais dolorosos e desalentadores quando suportadas a sós. O companheirismo não transmuta o mal em retidão, mas contribui muito para a mitigação do golpe. Disse o vosso mestre: felizes são aqueles que choram, tendo junto um amigo para consolá-los. Há uma força positiva no conhecimento de que vivemos para o bem de outros e que esses outros, da mesma forma, vivem pelo nosso bem-estar e avanço. O homem definha em isolamento. Os seres humanos infalivelmente se tornam desalentados quando podem visualizar apenas as transações transitórias no tempo. O presente, quando divorciado do passado e do futuro, torna-se exasperadamente trivial. Um vislumbre apenas do círculo da eternidade pode inspirar o homem a dar o melhor de si e pode desafiar esse melhor de si a se ultrapassar. E quando o homem, assim, está no melhor de si, ele vive de forma menos egocêntrica e pelo bem dos outros, seus companheiros de jornada no tempo e na eternidade. Bom, aqui terminamos esse item. Vamos ver se alguém quer fazer algum comentário sobre esse ponto. Ok. Diga, Franklin. No, que quiero aprovechar ese punto ahí. Realmente, qué arte de vivir. Ese relacionamiento es importantísimo. Importantísimo. Yo estoy con 84 años de edad y acho que me tengo relacionado razoablemente bien durante toda mi vida. Mas llegó un momento de WhatsApp, ¿eh? Aí a relação só fica virtual. Virtual e aí fica, os gostos são transviados, todos os gostos. E então fica um espectro de relacionamento muito pequeno, assim do ponto de vista humano. E depende de seu estado assim, de simpatia para os relacionamentos, né? Que às vezes tem relacionamentos que são inférteis totalmente. Conversas fiadas, fofocas,
de culpas, acusações, por exemplo, essa política que está aí, né? Todo mundo se acusando um com o outro. Essas brigas de nacionalidade, Rússia, Ucrânia, Israel, Hamas, palestinos. Então é uma coisa que está acontecendo realmente um isolamento forçado. A sociedade está sendo forçada a se isolar, inclusive as famílias, né? Porque as famílias normalmente cada um vai por seu caminho e o encontro pelo telefone é o único que nos sobra, porque às vezes não tem tempo nem para visitar um familiar com outro familiar. Então, o que é a arte de viver atualmente? Eu, por exemplo, eu encontrei um amigo que me acompanha a todo momento. E esse amigo, eu acho que tenho dois amigos muito bons e que eu estou bastante me relacionando com esses dois amigos. É o ajustador do pensamento, que ele não me responde nada, não? Mas eu compreendo e acho que ele me compreende e está consciente de tudo que eu estou fazendo aqui agora, neste momento. Quando, em qualquer situação, a gente não pode se esconder da consciência divina do ajustador do pensamento. E outro amigo é o Jesus, não? Mas o Jesus é um amigo também que, como ser humano, a gente o imagina, ó, imagina Jesus. Mas assim, essa imaginação ainda fica muito limitada, não? Com essa envergadura desse homem Jesus. Então a gente não consegue também. Tem muita gente que perde a fé em Jesus, mas aqui no Brasil não. Eu aqui no Brasil acho que tem muita gente crente, mas com muita fé em Jesus. Tem gente muito sofrida que se apega a Jesus, não? O amigo é Jesus. Mas no meu caso, por exemplo, meu amigo tem que ser mesmo ajustador do pensamento. Então, essa amizade é que me segura, digamos, na minha felicidade, porque senão realmente o isolamento é terrível. Eu já fiquei isolado 2 vezes 40 dias, por vontade própria. Não me isolei, 2 vezes. E numa vez, as 2 vezes, já no fim do isolamento, já começou a me dar quase alucinações. Um tipo de alucinações leves, não eram pavorosas, eram relativamente suportáveis, não eram desagradáveis, mas, de qualquer maneira, era uma situação de retiro, de isolamento da mente e do corpo e até dos sentidos, não? E no segundo isolamento me deu até um estado de angústia, já no finalzinho do segundo isolamento, uma uma sensação assim de medo, não? Quase pânico. E aí eu estava nesse retiro, e aí eu levantei, quando estava essa angústia, desse isolamento, aí eu levantei pensei que me estava dando um infarto. E eu sou médico, e eu disse, mas será que é infarto mesmo? Mas era uma dor precordial. E daí eu levantei para telefonar para minha filha, não? Ô filha, estou morrendo, não? Estou quase morrendo. Mas aí quando eu fui a pegar o telefone, eu vi, mas que retiro absurdo. Eu tenho que confiar em Deus, não na minha filha. Aí então me entreguei ao ajustador do pensamento, seja feita a tua vontade. E aí me recuperei. Então é isso que eu tenho para conversar sobre esta questão do isolamento. Obrigado. Obrigado, Franklin. Jesus é sempre uma fonte de inspiração importante, porque ele sempre procurava um relacionamento muito pessoal com todas as pessoas com quem ele encontrava, né? E claro, era Jesus, né? Não somos nós, não temos aquela habilidade, aquela coisa de Jesus, mas a gente pode aprender com ele, né? Então, quando a gente se dedica a contatar outras pessoas, a ter um relacionamento mais próximo com outras pessoas, a gente vai descobrindo um mundo novo, na verdade.
E assim, a gente se relacionar com as pessoas que nos amam, que estão do nosso lado, é muito fácil, né? O mais difícil é iniciar um relacionamento novo, uma amizade nova, né? É como Jesus dizia, quer saber quanto que você evoluiu espiritualmente? Quantos amigos você fez na última semana? Se não fez nenhum, não evoluiu muito. Então, essa aqui é a ideia, lógico, uma maneira de dizer, né? Mas a gente tem que buscar essa proximidade. E aqui esse isolamento que está mencionado aqui, na verdade, é da gente ter sempre o suporte, a companhia e a ajuda de pessoas que podem nos compreender o nosso sofrimento, as nossas dificuldades e nos ajudar a superar isso daí. Então, a união, né, das pessoas faz uma diferença muito grande. Quando a gente sofre sozinho é muito complicado. Tá aí o exemplo do Rio Grande do Sul, né, com toda a mobilização que foi feita, independente da gente achar se foi uma mobilização bem feita, que surtiu todos os efeitos desejados ou não. O fato é que houve uma solidariedade e as pessoas estão tentando melhorar a vida daqueles que foram severamente afligidos ali. Então, não fosse esse senso de compartilhamento, de ajuda mútua, as coisas seriam muito mais difíceis, com certeza, né? Então, muito bem. Alguém mais quer fazer algum comentário a respeito ou tocamos para frente aqui? Muito bem. Então, vamos avançar. Desculpe, eu tinha fechado o meu documento. E Espero que repito, eu... Ah, está na parte e repito. vamos ver se eu consigo pôr na tela aqui agora. E repito, né? Vamos lá, então. Pode ser você, Sandra, tudo bem. Uma associação tão inspiradora, desculpe, e enobrecedora encontra suas possibilidades ideais na relação humana do matrimônio. É bem verdade que muito se realiza fora do matrimônio e que muitos e muitos casamentos posteriormente fracassam em produzir esses frutos morais e espirituais. Em um número grande de vezes, o matrimônio é adotado por aqueles que procuram outros valores que são menos elevados que aquelas características que acompanham a maturidade humana. O matrimônio ideal deve fundamentar-se em algo mais estável do que as flutuações do sentimento e do que o mero capricho da atração sexual. Deve ser baseado em devoção pessoal genuína e recíproca. E assim, se vós podeis construir essas pequenas unidades eficientes e plenas de confiabilidade de ligação humana, quando estas forem agrupadas no todo, o mundo irá contemplar uma estrutura social grande e glorificada, a civilização da maturidade mortal. Tal raça poderia começar a realizar algo do ideal do vosso mestre, de paz na terra aos homens de boa vontade. Ainda que tal sociedade não seja perfeita nem integralmente livre do mal, ao menos aproximar-se-ia da estabilização da maturidade. Obrigado, Sandra. Apreciamos muito a sua leitura. Muito obrigado. Obrigada. Então, pessoal, agora misturou as bolas aqui, né? Ela envolveu o matrimônio aqui, né? Então, na verdade, existe outras partes do livro ou dos ensinamentos
onde essa questão do matrimônio é abordada. Tem uma parte que não se refere exatamente ao matrimônio, mas do relacionamento do homem e da mulher, onde diz que é difícil entender como que ou de compreender como um homem pode, ou uma mulher pode se relacionar com uma pessoa do sexo oposto. Então, homem, mulher, mulher, homem. Porque diz esse texto que nós somos tão diferentes, homem e mulher, no nosso sistema eletroquímico do nosso organismo, que muitas vezes os reveladores pensam, puxa, como é que esse pessoal vai se entender, né? De que maneira esse relacionamento vai se estabilizar. E em outras partes, falando do matrimônio, coincide um pouco com o que o Rodin está falando aqui, né? Que muitas vezes o pessoal casa por uma questão de autogratificação, quando na verdade deveria ser autopreservação, autossustentação e outras coisas, né? Então, o propósito da relação matrimonial é justamente de constituir aquela célula da comunidade, da humanidade, para poder, a partir dali, desenvolver uma civilização melhor. Mas muita gente se casa pelos motivos errados, né? Pelo encantamento de um com o outro, mais pelo aspecto sexual, ou até por dinheiro, ou até por profissão, ou até por, enfim, tem uma série de razões. O problema é que quando acontece o casamento, muitas vezes o pessoal está cego, né? A gente fala, puxa, muita gente fala, se eu soubesse que casamento era isso, eu não tinha me casado, né? Que o relacionamento de casado realmente é um relacionamento difícil. Se não houver essa cumplicidade da amizade, é difícil a gente levar adiante esse relacionamento. Então, acho que todos nós aqui temos bastante experiência com o nosso relacionamento matrimonial e sabemos exatamente o que a gente está falando do ponto de vista dos desafios que têm que ser superados, basicamente pelo amor, pelo companheirismo, pelo desejo de construir juntos, né, um ideal melhor, né? Então, isso. Oi, Franklin, você hoje está animado, vamos lá. Estou animado mesmo. Agora, já, esta questão do casamento é uma coisa que, inclusive, aqui está a Egle, né? Foi minha segunda esposa, ex-esposa, uma maravilhosa mulher. Eu casei com 36 anos e com bastante experiência já, não, com mulher. E quando eu casei porque achava essencial o matrimônio para ter filhos. E aí é que depois aprendi que eu comecei a me tornar eu dizia para minha ex-mulher, a mãe de minhas 3 filhas, eu dizia, olha, se eu tivesse casado bem novo com você, eu acho que já me teria separado de você. Mas agora eu te aguento até o fim da minha vida, não tem problema nenhum, né? Então, é que esta questão de homem e mulher, realmente, como o livro explica também, o homem pensa diferente da mulher. A mulher pensa diferente do homem. Então, é o yin e o yang, é o negativo e o positivo. Então, não é uma união, assim, não é uma fusão, é uma complementação. A gente não consegue se fundir um homem com uma mulher. Então, o amor, talvez tântrico, consiga essa sensação de fusão amorosa, mas não é fusão. Sempre existe uma complementação, uma harmonia entre um homem e uma mulher. E atualmente os casamentos estão numa decadência total.
Não, fácil, fácil uma mulher se separa de um homem, com muita facilidade. E isto daqui está acabando com a sociedade, com a civilização. Tenho a impressão que um dos valores humanos, que é a lealdade, a fidelidade, a gente não consegue sustentar. E também o egoísmo é do homem e tanto da mulher. Qualquer probleminha já pensa em se separar, não? Eu fico muito feliz com ambas minhas duas esposas, mas elas não foram comigo, provavelmente, senão não teriam se separado, porque eu não queria me separar. Mas eu nunca também fiquei apegado assim por uma mulher. E isso foi minha salvação, né? Porque senão tem homens que querem se matar, ou querem matar a mulher, querem se suicidar, ou vice-versa também, não? Agora eu vi aí o caso de uma mulher que matou com um chocolate, um brigadeiro, o marido dela, não? Essas coisas, não é só homem que mata a mulher, não? Também a mulher mata o homem. Então é uma desarmonia homem-mulher muito grande mesmo. E este aí é um dos assuntos que a nossa função aqui é de procurar encontrar, não, uma maneira de expressar esta verdade. Eu, por exemplo, me relaciono muito bem com quem? Com os feirantes, porque eu vou, tem a feira aqui bem ao lado, então aí eu faço meu, minha chacrinha com os feirantes. Cada quarta-feira que tem a feira, eu vou lá na feira comprar as coisas. E também me relaciono com o, o guardinha aqui, que cuida o bairro, que cuida a rua, e assim como os pacientes também, não? Essa relação, mas é uma relação que não é assim tão íntima como o caso, por exemplo, de um homem com uma mulher e seus filhos, sua família, né? Um relacionamento que tem que ser aprendido. Por isso que quem não aprende aqui, aprende lá nas mansões. Então, por isso que eu tenho que é necessário ter filhos, as mulheres e os homens. Mas o que eu queria falar era exatamente esta questão, não? O que é realmente se relacionar. Eu acredito que aqui no mundo atual já existe um relacionamento eh, em um punhadinho de gente que é parecido com o mundo da Amazônia, número um, dois, três. Eu acredito que tem gente aqui que quando deixar este mundo, vá para o mundo que lhe corresponde. Então tem que ter gente aqui que tem que capaz que vai direto para um mundo superior da Molôncia, que já está vivendo aqui, com esse espírito de relacionamento, mas se ele não tem filhos, ou uma mulher não tem um casamento bem experimentado, não? Essa pessoa vai ter dificuldade lá no mundo dos moronciais. Mas é só isto, eu acho que me perdi um pouquinho, mas obrigado pela atenção. Obrigado, Franklin. Oi, Lilian. Você pode colocar naquela parte onde fala sobre as raças? Posso. Acho que é no finalzinho, né? Aí, tal raça, né? Diz assim, e assim vós podeis construir as pequenas unidades eficientes e plenas de confiabilidade e de ligação humana. Dessas forças agrupadas no todo, o mundo irá contemplar uma estrutura social grande e glorificada. Não é aí embaixo mesmo, é ali mesmo. Hum, Tal raça poderia começar a realizar algo do ideal do vosso mestre, de paz na terra aos homens de boa vontade, ainda que tal sociedade seja perfeita nem inteiramente livre do mal, ao menos aproximar-se da civilização da maturidade. Então, isso vai se realizar, a gente sabe, né, nos mundos de luz e vida. Mas, ou no início, né, dos mundos de luz e vida. Mas eu lembrei, hoje eu vi um documentário sobre uma pessoa que viveu mais ou menos em 1920, 1930, por esse, 1920 ele começou a ter, eu acho, visões, e ele começou a ter, ele via o passado,
ele viu o futuro também, ele fez várias predições, e eu lembrei, e o nome dele era Edgar Cayce, não sei se vocês conhecem, né? E eu fiquei assim impressionada porque ele viveu bem na época em que o livro de Urântia estava sendo revelado. E o Dr. William Sadler, ele disse no livro, acho que você comentou, Henrique, que teve duas pessoas que ele não conseguiu, que ele disse porque ele estudava, né, essa parte dessas pessoas que recebiam essas informações, e dois casos ele viu que não eram, ele não conseguiu explicar, né? Daí eu fiquei pensando, será que um deles é do Edgar Cayce? Porque o Edgar Cayce, ele fala sobre uma raça que iria começar a habitar o mundo a partir do século XXI, e quando veio essa palavra raça, daí eu lembrei dele. E que essa raça ia começar uma nova geração de seres humanos que compreenderiam melhor, que viveriam mais plenamente, assim, a vida do amor, da bondade, né? E então eu fiquei pensando, ao mesmo tempo me veio essa palavra raça. E por que que eu pensei nisso? Porque o relacionamento humano, todos os relacionamentos humanos são difíceis quando você começa uma convivência no mesmo teto. Não sei se vocês me entendem, né? Mas você vê assim, mesmo o relacionamento na família, entre alguns irmãos, você vê alguns desentendimentos, às vezes brigam, não se falam. Então, tudo entre amigos também, às vezes se desentende. Então, todo relacionamento é difícil, principalmente o relacionamento de casal, porque o casal convive ali muito, né? Eles resolvem tudo junto, mas é muito fantástico quando a família ela vai bem, quando o casal consegue criar filhos e esses filhos conseguem ir para frente, eu acho maravilhoso. E muitas famílias conseguem, né? Muitas famílias conseguem superar as dificuldades. E como é bom ter alguém ao lado para você é, falar das dificuldades que tem, é muito bom. Então, eu acho que, apesar de que o casamento não está mais em moda, né? Os jovens parece que não querem se casar atualmente, mas eu acho que eles, a um dado momento, vão se sentir sozinhos, né? E vão querer achar uma companheira. E vão querer também fazer com que dê certo, lógico, todo mundo quer aqui em casa. Primeiro, vamos dizer assim, vai pelo encantamento, mas depois você tem que atravessar tudo, e é muito bom ter alguém com quem atravessar todas as alegrias e tristezas, né? Mas não é fácil, tem que haver muito perdão, e aí, eu acho que no casamento você treina muito o perdão e deixar um pouco e o não egoísmo, né? O amor, porque você, eu quero assim, não, eu quero azul, eu quero verde, isso, né? É o mínimo, né? Na criação de filhos e tudo, não é fácil, mas é um belo treino. É verdade. Muito obrigado, Lilian. Eu só queria pontuar aqui, eu não conheço esse cidadão que você falou, nunca li nada a respeito, então não tenho como emitir nenhuma opinião sobre isso. Uma coisa que me chamou a atenção nas falas que nós tivemos até agora é essa ideia de que os jovens não querem mais se casar, né? Todos os jovens que eu conheço, todos, não são poucos, eles acabaram se casando, ou se não fizeram a celebração
na igreja, eles moram junto, constituíram família, né? É bem certo que eles começam isso mais tarde, né? Com a idade que o Franklin começou lá atrás, né? 38, 36, 37 anos, às vezes até mais tarde que isso. Mas também a gente vive mais, né? É diferente. Aí tem toda a questão biológica e toda uma série de coisas. Um fato é que hoje a gente tem menos filhos do que tinha no passado. E isso é resultado da nossa vida moderna aqui e dos anseios e aspirações, tanto do homem como da mulher. Mas eu acho que as pessoas se casam. O número de separações, eles aparecem mais agora, evidentemente, do que no passado. Mas eu, quando era moleque, eu cansei de ver casais que moravam junto, mas estavam separados, né? Então só não acontecia oficialmente a coisa, porque na sociedade era um problema você ter a mulher separada do marido e vice-versa, né? Então eles conviviam ali, faziam de conta que estavam juntos, mas na verdade estavam separados, né? Então, sim, as coisas estão mudando, é evidente, mas é parte do processo nosso. Aí, vamos lá, Roberto. Oi, boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ó, olha essa afirmação do Rodin. É o parágrafo 10 do tópico 2 desse documento 160. E repito, uma associação tão inspiradora e enobrecedora encontra suas possibilidades ideais na relação humana do matrimônio. Eu quero fazer isso aí, Henrique. Eu quero fazer uma observação a respeito do matrimônio e do casamento. Matri, em latim, significa mãe. Eu interpreto o matrimônio como maternidade. O matrimônio, ele é um sacramento da igreja. E o casamento é um ato civil. Eu creio que é distinto. Repara que na palavra casamento tem a palavra casa. Então, eu cheguei a esse significado que casamento é homem e mulher morando na mesma casa. E matrimônio é pai e mãe, pátri e matri, unido na mesma carne, a carne do filho. Jesus, ele diz, os reveladores dizem que a base da família ela existe realmente quando tem criança. E Jesus, ele chega a dizer, eu li esse documento hoje, quando ele fala com Marcos, quarta-feira, um dia com Deus na montanha. E Jesus e Marcos, eu li esse documento hoje. Eles falam, comparam as infâncias dele e os reveladores dizem o jeito que o evangelho de Jesus é baseado na relação pai e mãe, nos pai e filho, nos faz crer que esse evangelho, para encontrar uma aprovação mundial, terá que aguardar a vida da família se elevar a níveis maiores de amor e sabedoria. Então, eu sustento essa ideia que talvez matrimônio, o sexto sacramento da igreja, tem a ver com a união de pai e mãe no filho. Cientificamente, em cada célula do corpo do filho, metade dos genes são do pai e metade dos genes são da mãe. Então, de fato, a semente do pai e da mãe, elas estão unidos no filho.
O que é sagrado no matrimônio é que os filhos nascem, novas pessoas para o universo. Então, eu creio que quando o pai e a mãe consagram o matrimônio para criar os filhos, aí o amor real, o amor de pai e mãe, ele acontece. Roberto Carlos uma vez disse: eu descobri a diferença entre a paixão e o amor. A paixão é humana e temporária. O amor é eterno e é da alma. Então, eu acho que homem e mulher se apaixonam e pai e mãe ama. Isso que eu queria adicionar a esse ensinamento de Rodin, colocando ênfase na importância do matrimônio e da família. Obrigado, Roberto. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre esse tema? Muito bem. Então, posto que estamos todos aqui ansiosos por continuar o nosso texto aqui, agora nós precisamos dar um descanso para a Sandra. E vamos aqui, quem pegou a senha número 2 aqui? Vamos lá. Vamos começar com os anseios da maturidade aqui. Aí eu posso começar a pegar a Vamos lá, senha. Eglin. Isso. Os anseios Muito da obrigado. maturidade. O esforço na direção da maturidade exige trabalho, e o trabalho requer energia. De onde viria o poder para realizar tudo isso? As coisas materiais poderiam ser visualizadas como algo garantido, e sobre isso o mestre disse bem: nem só de pão vive o homem. Garantir, garantida, garantida a posse de um corpo normal e com saúde razoavelmente boa, devemos em seguida procurar pelas atrações que atuarão como estímulo para despertar as forças espirituais adormecidas do homem. Jesus ensinou que Deus vive no homem. Então, como podemos induzir os homens a liberar esses poderes de divindade e de infinitude dentro das suas almas? Como induzirmos os homens a liberar o Deus de dentro de si para que possa ele refrescar as nossas próprias almas e para que, manifestando-se fora de nós, possa ele, assim, servir ao propósito de iluminar, elevar e abençoar outras incontáveis almas? Como posso eu, da melhor maneira, despertar tais poderes latentes, adormecidos nas vossas almas, para o bem? De uma coisa estou seguro: a excitação emocional não é o estímulo espiritual ideal. A excitação não aumenta a energia, antes exaure os poderes, tanto da mente quanto do corpo. De onde vem, então, a energia para fazer as grandes coisas? Vede o vosso mestre. Ainda agora está longe nas montanhas, enchendo-se de energias, enquanto nós estamos aqui gastando energia. O segredo de toda essa questão está guardado na comunhão espiritual, na adoração. Do ponto de vista humano, é uma questão de combinação entre meditação e relaxamento. A meditação faz o contato da mente com o espírito. O relaxamento determina a capacidade de receptividade espiritual. E esse intercâmbio de força por fraqueza, de coragem por medo, da vontade de Deus pela vontade da mente do ego, constitui em si a adoração.
Pelo menos, esse é o modo pelo qual o filósofo a vê. Obrigado, Egli. Muito bom. Alguém para nos animar aqui com um comentário sobre esse texto? Eu gostaria de comentar assim, uma ênfase que ele dá, né, na meditação e relaxamento, que eu acho isso que exaure não, carrega de energia, né, através da meditação. Eu acho isso assim muito instrutivo, né? Porque através desse texto me ajuda muito, porque o Rodin ele traz muita filosofia numa prática diária, né? De aplicações assim, o que fazer, né? Para trabalhar a espiritualidade. E esse detalhe que ele traz assim, essa citação da meditação e relaxamento, eu acho muito importante, fundamental, né? Dentro de uma experiência prática para carregar essa conversa, esse contato, né? De pedir ajuda espiritual para as questões práticas da vida, né? Através da meditação, acho que é muito fundamental para recarregar de energia. Eu queria compartilhar essa experiência. Muito legal, Egli. Oi, Franklin. Não, então esta questão da gente se espiritualizar nesse mundo, para mim foi relativamente fácil de eu conseguir procurar a verdade, não? Mas houve certos momentos em que se não fracassasse em alguns momentos, capaz que eu não estaria procurando a verdade e sim o dinheiro, né? Porque o Deus dinheiro é o grande problema da humanidade atualmente, tanto dos pobres como dos ricos e dos remediados, porque a gente procura se aproximar do Deus dinheiro, então a gente não está de acordo com esse negócio, procura a Deus, lo demás te será dado tudo por acréscimo. E aí acontece que este equívoco muito grande que está existindo na humanidade, e que não existe luz para realmente, porque a Bíblia já está sendo insuficiente, o livro Durante é muito para frente ainda, né? O livro Durante agora está preparando instrutores, professores, mas eu acredito que não vai ser tão necessário tantos professores e instrutores. O que sim tem que acontecer é que Apocalipse, a quarta revelação, tem que terminar. Começou e tem que terminar. Para começar, então, a quinta revelação, que é o livro Durante, aí sim a coisa já muda, já é outra era. Mas agora estamos num início e num fim. O início da quinta revelação e o fim da quarta revelação. Esta é a questão. A quarta revelação só finaliza quando se cumpra a profecia de Jesus, que é Apocalipse. Estamos vivendo neste momento. Apesar que foi deturpada essa mensagem apocalíptica, conforme o livro Durante, mas de qualquer maneira é só enxergar o mundo como está, e a gente vai ver que está um momento de mutação, eu diria, né? Então, não é uma questão. Nossa terra é abençoada, apesar de também ter sido amaldiçoada pelo Calisgásteia, né? Lúcifer, Satã. Mas, de certa maneira, como diz o livro Durante, terminar o mal terminou sendo benéfico para o bem. Então, é um momento decisivo em que a gente tem que optar pelo bem. E, e uma coisa decisiva para todo mundo. Então, esse é, digamos, o sufoco que está sofrendo a humanidade hoje em dia. Parece ruim, mas era necessário, não? Essa, digamos, essa transição assim dramática, mas que, ao final de contas, vai ser muito bom, porque não vai demorar muito para que a Terra fique em luz e vida. É um planeta diferente dos outros. É um planeta que não segue o mesmo curso evolutivo dos outros planetas. Agora, nosso planeta Terra chegou a um processo em que a evolução se estagnou, principalmente a evolução espiritual, do espírito, que é a mais importante, né?
a ciência, a tecnologia evoluiu muito, não? Mas isso é um mal. Hoje a inteligência artificial já provocando problemas, não, no relacionamento humano. Aonde vamos a parar com isso? Então, eu não acredito que vamos a padecer muito tempo. A hora é esta. Estamos no momento em que realmente temos que ver qual é que é nossa oração. Porque orar, palavra, já era. Agora é oração, é uma ação. Viver na oração, sempre com o ajustador do pensamento, dentro do Espírito da verdade, porque esse é o momento que estamos vivendo, e um momento bom. Não é necessariamente ruim, não. Quem, quem tem medo da verdade? Quem tem medo da verdade vai sofrer. Mas quem não tem medo da verdade, que é Jesus, não teve medo da verdade, e se você está aqui com Jesus, todos estamos com Jesus, então este momento da verdade é glorioso, apesar dos grandes dramas que a humanidade vai viver. Tá bom, só isso que eu queria acrescentar, para esquentar um pouquinho a coisa aqui, como o Henrique estava pedindo, né? Muito obrigado, Franklin. A nossa civilização, ela avança em ciclos, né? Tem uma hora que a gente tem uma curva ascendente, depois dá uma barrigada, faz um processo meio que de queda, depois volta a subir de novo, de forma tal que ao longo dos anos a gente vai traçando uma curva ascendente. Então, é o aprendizado resultante das coisas que nós fazemos erradas. Então, de fato, o momento que nós estamos vivendo é um momento complexo, né? E os reveladores, aí no livro de Urântia mesmo, falam muito disso. Eu só queria comentar aqui que a revelação de Jesus, a quarta revelação, não vai passar nunca. Ela ainda está aí e vai continuar perdurando por muitos anos, né? Jesus, quando esteve aqui entre nós, uma das coisas que ele disse para os seus discípulos eu vos declaro que este evangelho que eu estou agora proclamando, um dia, no futuro, irá governar este mundo. Então, o que vai nos levar à era de luz e vida é justamente esse evangelho de Jesus. É preciso ver Jesus vivendo aqui de novo na Terra. Isso não tira e não diminui em nada a quinta revelação, que nos traz uma série de outras revelações que ampliam bastante a nossa consciência cósmica e tudo mais. Mas nós ainda temos que capturar aquele Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é muito simples, né? Ele sempre dizia o seguinte: olha, nós somos filhos do mesmo Pai. Deus é nosso Pai, um Pai de amor. Nós somos filhos desse Pai. E se nós somos filhos desse Pai, nós somos todos irmãos. Então, essa é uma fórmula simples, fácil de entender, mas quase impossível de ser praticada, porque nós dependemos da nossa fé para nos aproximar do Pai, e só depois de termos essa proximidade com o nosso Pai é que nós podemos, então, desenvolver esse amor, esse afeto pelos nossos semelhantes, que é produzindo os frutos do Espírito, né? Então, sim, imagina se o mundo todo reconhecesse o Pai no seu coração como deve ser, e os irmãos, todos os seus semelhantes, né? Todos por um e um por todos, a gente facilmente chegaria no mundo de luz e vida, porque todo sofrimento humano seria resolvido de alguma forma, né? Então, esse aqui é o ponto aí que eu acho que
a quinta revelação, que é o livro de Urântia, não incluía num primeiro momento a quarta parte, mas acho que os reveladores fizeram muito bem de autorizar a inclusão dessa quarta parte lá, porque é justamente esse evangelho de Jesus que vai salvar o mundo. Não existe nenhum outro evangelho, incluindo o livro de Urântia, que é de fato importante, como eu falei, nos traz toda essa ampliação cósmica, esse entendimento da deidade, do Pai, das personalidades da Ilha do Paraíso e toda essa história, que é muito legal. Mas a fórmula de vida é o evangelho que Jesus nos deixou, né? Não é diferente disso daí. Então, acho muito apropriado que esteja ali no livro de Urântia. Oi, Franklin. Você levantou a mão de novo? Levantei de novo. No sé si estoy incomodando, ¿no? Mas a veces me provoca algunas cosas, pues conversando ahí de você de Jesús. Claro que Jesús é eterno, é soberano do universo. Isso não se discute, não se pode questionar. Mas o que temos que questionar é que o Evangelho de Jesus está aí. E nós é que temos que transformar esta sociedade. Nós que temos que ajeitar as coisas, não só com blá, 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 blá e com conhecimentos, e sim com autoconhecimento. Então, precisamos encontrar maneiras de nos unirmos e de cada um abordar, digamos, os assuntos que lhe pertencem, mas em união, com um propósito prático. Não adianta dizer que vai demorar miles e miles de anos para nós sair deste sufoco, não? Deste mundo de ilusões, de tormentos, um mundo realmente que tem muita luz aí, mas a luz está oculta. Nós temos que manifestar nossa luz abertamente. Isso é o Evangelho de Jesus, não é o livro Durântia. O livro Durântia teve que colocar Jesus aí, porque o Evangelho de Jesus era necessário, antes ainda do livro Durântia se difundir no mundo todo, não? E até que me pareceu que estava se difundindo tão rápido, já traduzido para todos os idiomas, mas ficou meio parado por causa que a intelectualidade ainda precisa se elevar mais, não? A mentalidade humana, a mente intelectual, mas tem que ser espiritual, porque senão não vai dar bola para o livro Durante. Nem as pessoas que estão estudando a Bíblia se interessam pelo livro Durante. Então existe uma problemática que tem que existencial que somos nós que temos que resolver. Aqui na experiência. Então, Jesus já deu o evangelho, temos que evangelizar. Instruir, tudo bem, mas não, o povo não está preparado para assimilar a profundidade de um livro Durântia. Não? Nem da Bíblia, mas a Bíblia até que é mais acessível, não? Porque é mais, digamos, limitada para esse tipo de mente ainda supersticiosa, ainda crente, ainda que não é livre, não está livre. Então, a nossa mente já tem seres humanos livres, eu acredito que estão aí. Temos que reconhecer os 144 mil seres humanos totalmente crísticos e livres que estão por aí. Não, eu os reconheço, mas cada um tem que reconhecer. Eu não posso indicar ninguém, mas não é um líder, é simplesmente alguém que está evangelizando. Estes evangelistas é que vão resolver o problema, não? Porque Obrigado, Frank. o evangelho de Jesus é este: amar a Deus é nosso semelhante. Qualquer mundo, qualquer pessoa já capta isto. Já capta isto. Ama a Deus e a teu semelhante. Não é difícil evangelizar nesses termos, só que temos que encontrar uma maneira prática de evangelização. Não é assim, o livro Durante não consegue evangelizar nos termos de Jesus. É outro tipo de revelação. É isso. Então, nesse sentido que eu falo, Henrique, que é preciso que a quarta revelação, e Apocalipse já é o fim da quarta revelação. Está aí. Esse é o fim. Estamos vivendo a final da quarta revelação. Isso não quer dizer que Jesus não seja eterno para sempre. Não tenha dúvida que é. Mas aqui, a nós, seres humanos da Terra, nos corresponde resolver algo que não é esperando que Jesus venha a resolver com milagres. Assim como que deu 5.000 pães e peixes para as pessoas. E aí ele viu que isso não adianta.
querer Obrigado, milagres, Franklin. milagres. Temos que agir. Temos que agir. É isso que eu queria agregar aqui. Tá bom? Obrigado. Tá bom. Muito bem. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre esse tópico? Então, vamos avançar aqui com a nossa leitura, né? É você que está lendo, Egli? Sim, né? Estamos aqui agora nesse 163.2, né? Ok. Quando frequentemente, quando frequentemente repetidas essas experiências cristalizam-se em hábitos de fortalecimento na adoração, tais hábitos formulam certamente por si mesmo um caráter espiritual e tal caráter é finalmente reconhecido pelos semelhantes como o de uma personalidade amadurecida. Essas práticas são difíceis e consomem tempo no início, mas quando se tornam habituais, passam a ser de imediato restauradoras e permite poupar tempo. Quanto mais complexa a sociedade torna-se e quanto mais as atrações da civilização multiplicam-se, mais urgente torna-se a necessidade nos indivíduos que conhecem a Deus de transformar essas práticas protetoras cada vez mais em hábitos destinados a conservar e aumentar as suas energias espirituais. Outro Podemos requisito, continuar, isso. tá? Outro requisito de atingir a maturidade é o ajustamento cooperativo dos grupos sociais ao ambiente em contínua mutação. O indivíduo imaturo desperta antagonismos nos seus semelhantes. O homem amadurecido ganha a cooperação de coração aberto dos seus amigos, multiplicando em muito, desse modo, os frutos dos esforços na sua vida. A minha filosofia me diz que há momentos em que devo lutar, se necessário for, em defesa do meu conceito de retidão. Mas não duvido que, com um tipo mais maduro de personalidade, o mestre ganhasse com facilidade e graça uma vitória igual por meio de sua técnica superior e cativante de tato e tolerância. Muito frequentemente, quando lutamos pelo certo, acontece que ambos, o vitorioso e o vencido, são derrotados. Ouvi ontem mesmo o mestre dizer que o homem sábio, ao tentar entrar por uma porta fechada, não destruiria a porta, mas buscaria antes a chave para abri-la. Não são poucas as vezes em que entramos em uma luta simplesmente para convencer a nós mesmos de que não temos medo. Vou fazer uma pausa aqui. Muito bem, alguém quer fazer algum comentário a respeito? Diga, Lilian. Não, achei interessante aquela parte ali que ele fala assim, ontem mesmo ouvi o mestre dizer. Então, ele estava nas palestras de Jesus. Ele É, estava ali, né? Ouvi ontem mesmo o mestre dizer, ele estava ali ou ele estava já há alguns dias ouvindo Jesus, né? Não sei. Mas ele já, a gente sabe que ele conhecia anteriormente, né? E achei interessante ali, o homem sábio que Jesus falou, né? O homem sábio, ao tentar entrar por uma porta fechada, não destruiria a porta, mas buscaria antes a chave para abri-la, quer dizer, porque quando anteriormente o Rodin falava muito frequentemente, quando lutamos pelo certo, acontece que ambos, o vitorioso e o vencido, são derrotados. Assim, fica lutando, né, em vez de encontrar uma maneira de se, vamos dizer assim,
de chegar a um ponto comum, ou de ver aquilo que a pessoa tem de melhor. Eu acho que é isso, né? Essa chave para abrir a porta, eu acho que é ver o que a pessoa tem de melhor e dali começar a construir algo juntos, né? É só. Muito bem observado, Lívia. Legal, isso mesmo. Diga lá, Roberto. Olha, eu eu estou lembrando de uma urantiana do Arizona, e ela faz uma afirmação que eu creio que tem muito a ver com esse ensinamento de Rodin, que ele enfatiza a importância da adoração, da comunhão com Deus interno e da gente ter o hábito de uma vez por dia, ou em algum momento, a gente ter o hábito de comungar com o nosso ajustador do pensamento. Essa urantiana, eu li isso no livro A História dos Documentos de Urântia, ela faz uma afirmação. Adorar e servir é o Evangelho de Jesus. Adorar e servir. Na adoração, a gente ama a Deus. No serviço, a gente ama o próximo. Então, é simples. E eu acho que esse hábito de Jesus de comungar com o Pai, de meditar e adorar no Senhor, em Deus, é um exemplo, um guiamento para todos nós. Obrigado, Roberto. Alguém mais? Ok. Então, acho que podemos prosseguir ali com a nossa leitura. Quer continuar, Posso sim, Egli? posso continuar. Estamos neste último parágrafo aqui, né? Isso, eu termino ele. Esse novo Evangelho do Reino presta um grande serviço à arte da vida, no sentido de apresentar um incentivo novo e mais rico para uma vida mais elevada. Apresenta uma nova meta elevada de destino com um propósito supremo de vida. E esses novos conceitos da meta eterna e divina para a existência são, em si mesmos, estímulos transcendentais que clamam por uma reação que há de melhor dentro da melhor natureza do homem. No ponto mais elevado do pensamento intelectual, devem ser concentrados o relaxamento para a mente, a força para a alma e a comunhão para o espírito. Com tantos pontos de vantagem na vida elevada, o homem torna-se capaz de transcender as irritações materiais dos níveis mais baixos do pensamento, preocupação, ciúme, inveja, vingança e o orgulho da personalidade imatura. Essas almas que farão altas escaladas libertam-se a si mesmas dos inúmeros conflitos triviais e comuns da vida, tornando-se assim livres para dedicar as suas consciências às correntes mais elevadas de conceitos espirituais e de comunicação celeste. Contudo, o propósito da vida deve ser guardado zelosamente contra a tentação de realizações passageiras e fáceis de alcançar. Da mesma forma, deve ser levado avante esse propósito, mas de modo a tornar o homem imune às ameaças desastrosas do fanatismo. Muito obrigado, Egli. Alguém quer fazer algum comentário a respeito?
estamos entendendo muito bem esse Rodin aqui, né? A Vamos gente não lá. sabe se está entendendo tudo ou se não está entendendo nada. Mas eu acho que, sei lá, é, que esses indivíduos espiritualmente maduros, eles procuram, buscam, né, compreender a verdade e procuram um conhecimento que é feito através de um processo de, sei lá, impulsionado talvez pela busca, né, pelo crescimento, mas é um desejo de amor e de servir aos outros, é isso que eu acho. Mas eu não sei se eu entendi, mas foi isso que eu percebi. É, na verdade, essa elevação, quando a gente busca ela, aquilo que nós estávamos falando um pouco antes, né? A fé é a que faz com que a gente perceba Deus dentro de nós. Nós não podemos perceber a Deus sem essa fé. Então, mentalmente, todos nós somos capazes de saber de Deus, ter conhecimento de Deus. Mas, espiritualmente, esse é um processo de experiência pessoal que só é possível por meio da fé. Então, outras vezes nós já falamos aqui de a gente realmente perceber a Deus como nosso Pai e aceitar Ele como nosso destino. Isso faz toda a mudança no nosso processo de evolução e na maneira como a gente encara todos os problemas da vida. Muitas vezes nós já falamos, olha, você conhecer a Deus não significa que seus problemas vão ser superados. Eles vão continuar acontecendo. E talvez até numa dimensão maior, uma vez que a gente vai ganhar forças para lidar com os desafios e os problemas com maior tranquilidade, com uma aceitação melhor, sabendo que esses desafios e problemas são temporários e que a nossa meta de vida é muito mais elevada. Quando a gente consegue ter essa percepção, uma consequência natural é que a gente possa ver nos nossos semelhantes os nossos irmãos e desejar servi-los, né? Por isso que eu estava dizendo lá, o Evangelho de Jesus é muito simples, né? Reconhecer o Pai, aceitar Deus como nosso Pai, é o homem como nosso irmão. Se a gente realmente viver essa experiência, é o motivo de felicidade e de transformação do mundo, está centrado nisso, né? Não precisamos mais nada, só isso daí já dá para a gente consertar todas as mazelas do mundo, não tenho dúvida nenhuma disso. Então, essa busca interior, essa conexão com o nosso ajustador do pensamento, essa conexão com o nosso Pai, essa introspecção, é importante para a gente poder tentar ter uma comunicação com o ajustador, não no sentido de ter uma conversa, que isso vai ser improvável, mas no sentido de da gente pedir orientação para as nossas coisas, pedir o guiamento dele. E ele, com certeza, imprime na nossa mente, na nossa alma, os guiamentos espirituais deles, que de uma forma ou de outra a gente acaba percebendo. Acho que o caminho é por aqui, né? Então, acho que é disso que Rodin estava falando ali. Diga, Lília. Eu fiquei pensando, você pode colocar o texto ali, que eu vou lembrar agora da palavra que eu esqueci. Claro, está aqui, nós estamos nesse É parágrafo aqui. fanatismo, olha lá, fanatismo. É, É a última palavra ali, hum, porque ele fala, né, que o propósito da vida é ser guardar zelosamente quando a tentação de realizações se faz passageiras. Da mesma forma, deve ser levado avante esse propósito,
mas de modo a tornar o homem imune a ameaças desastrosa do fanatismo. Porque eu pensei nos monges, eu pensei nessas pessoas que se isolam de alguma maneira para se devotar, os monges, tem aqueles hindus lá, como é que é, os Tibetanos. gurus, os gurus, né? Pessoas assim que, de alguma maneira, as freiras também, se isolam para viver uma vida mais voltada à espiritualidade e, vamos dizer assim, elas meio que cortam com as coisas do mundo, né? Seriam essas pessoas fanáticas? Elas Eu acho. deixam totalmente de viver essa vida que nós vivemos, elas trabalham também de alguma maneira, mas parece que tem alguns que nem trabalham, eles só se dedicam a fazer essas ou meditações, ou então às vezes se encontram com algumas pessoas. Tem alguns que são ermitões, parece que se fala que se isolam totalmente, né? Seriam essas pessoas fanáticas? Então, tudo que é extremo é complicado, né? Ah, o certo nunca está nas extremidades, sempre está mais no meio, né? A gente tem que ser ponderado, tem que ser balanceado. Qual é o fruto que uma pessoa que está em constante meditação, completamente isolada do mundo, ao longo de todos os anos da sua vida, qual é o fruto que produz para a humanidade, né? A gente fala que a vibração mental da meditação ajuda a evoluir a humanidade. Mas eu não sei se é o caso dessas pessoas, porque essa não é a proposta de Deus para nós, né? Não é a proposta do nosso Pai. A proposta do nosso Pai é que nós vivenciemos uma experiência com todas as pessoas que nos cercam, de forma a servi-las, a amá-las, aceitar a diferença, aceitar a diversidade, que é isso que promove o nosso crescimento, né? O respeito mútuo, a dedicação, o amor e serviço. Então, tudo bem, a pessoa pode mandar muitas vibrações positivas para o universo. Eu não sei realmente como que isso funciona e de repente funciona lá, mas eu tenho certeza absoluta que essa não é a orientação de Jesus e do nosso Pai para nós, não. Fica isolada aí numa caverna o resto da sua vida e entra em meditação. Então, eu não sei se a resposta disso é fanatismo, mas eu acho que é extremo, né? Então, assim como a gente tem muitos outros extremismos, né? Não só esse. Mas é isso, Lilian. Você ainda quer complementar alguma coisa? Não, é um desequilíbrio, né? Porque acredito eu que eu sempre penso que fomos colocados aqui para viver uma vida humana normal, assim, para viver, para encontrar alguém né, a maioria se casa, tem filhos, trabalha, produz, porque se todo mundo fosse começar a viver uma vida assim, não sei, ia comer fruta então, e daí ia meditar, acordava, comia fruta, quando tinha, né? Porque no inverno não tem. Então, no inverno você tem que fazer, e a fruta acaba, você tem que plantar. Então, você tem que trabalhar de qualquer maneira, né? Porque tem uma hora que as coisas vão acabar. Então, eu acho que a dinâmica da vida tende para essa questão. Você levanta, você trabalha, você faz, né? Você não vive em meditação 24 horas por dia. É isso aí. É verdade. Obrigado, Lilian. Oi, Franklin. Então, eu queria esta questão do fanatismo.
o fanatismo é muito simples para mim eu distinguir o que é fanatismo. Tem muita gente tagarela que não é fanático, não? Tem gente muito intelectualizada, tem assuntos que ele, digamos, tem muita consciência do que está falando e não é fanático, mas toda crença limitante é fanática. Inclusive o livro Durante pode se tornar um assunto fanático. A Bíblia se tornou fanático para muita gente, não? Aí, como a Lilian fala, realmente temos que viver a vida humana. Humana. Jesus viveu uma vida bem humana. Agora, a questão da espiritualidade é muito intensa em relação a essa capacidade espiritual desse homem, não? Divino. Então, aí é que está o problema. Mas o que ele falou é uma coisa muito acessível para todo mundo. Então, não precisamos ser fanáticos de Jesus. É seguir os ensinamentos de Jesus sem fanatismo nenhum, porque também Buda, também ele encontrou, no isolamento, encontrou, só que diferente de Jesus, não? Porque Jesus, ele planteava um diálogo com o Pai. Buda, não tem Pai, vamos ao absoluto. É como também até o taoísmo, não? É o absoluto. Mas agora já Jesus nos lembra, não, é absoluto, mas esse Pai, esse absoluto se tornou Pai, se tornou Filho, se tornou Mãe, Espírito Santo. Então, é uma coisa muito simples nesse sentido, amplo, holístico. Mas quando começa você a limitar seus conhecimentos e a exigir que os outros se limitem de acordo a seus conhecimentos, isso é fanatismo. Sem dúvida nenhuma, é fanatismo. Só isso. Obrigado. Foi bom. Está com o microfone fechado, agora abriu. Está fechado. Desculpa, boa noite. Eu estava querendo comentar que a passagem da vida do Buda, que ele se isolou, né? Ele foi para a caverna e os seguidores foram com ele. Então, mas ele, num determinado momento, ele concluiu que não era aquilo, que não era o isolamento que ia fazer dele ser espiritualizado. E aí ele desceu para as feiras, né? E a turma que estava com ele ficou todo mundo na caverna lá, porque não concordou com ele, né? Então, quer dizer, um era o pesquisador, que era ele, né? O outro eram os fanáticos, né? Aqueles que não aceitam a mudança diante de uma nova compreensão, né? Então, na verdade, o fanático é aquele que tem uma ideia fixa de uma filosofia, de uma ideia, que ele não quer largar de mão. Então, realmente, isso aí não é o que Jesus, dentro da gente, está querendo que a gente faça. Era isso só que eu queria comentar. Muito Obrigado. bem ponderado. Obrigado, Palma. Alguém mais? Maravilha. Então, seguimos aqui na nossa leitura, ainda temos aí um tempinho, né? Alguma outra pessoa para ler? Então, agora dá um descanso para a Eglin. Quem pegou a senha número 3? Eu posso ler. Vamos lá, Lilian. Sabia que você tinha pego a senha. Pego a senha, né? O equilíbrio da maturidade. Conquanto mantendes uma vista voltada para alcançar realidades eternas, deveis também fazer a provisão para as necessidades da vida temporal. Enquanto o espírito é a nossa meta, a carne é um fato. Uma vez ou outra, as coisas que são necessárias para viver podem cair nas nossas mãos por acaso. Porém, de forma geral, devemos trabalhar inteligentemente para obtê-las. Os dois maiores problemas da vida são
cuidar da sobrevivência temporal e realizar a sobrevivência eterna. E mesmo a questão da sobrevivência necessita da religião para a sua solução ideal. E tais são ambos problemas altamente pessoais. A religião, a verdadeira religião, de fato, não funciona separadamente do indivíduo. Os fatores essenciais da vida temporal, como os vejo, são: número 1, a boa saúde física. Número 2, o pensar claro e desimpedido. 3, a habilidade e a perícia. 4, a riqueza, os bens da vida. 5, a capacidade de suportar a derrota. 6, a cultura, educação e sabedoria. Até mesmo as questões físicas de saúde e capacidade corpórea são mais bem resolvidas quando vistas do ponto de vista religioso, dos ensinamentos do nosso mestre. Pois o corpo e a mente do homem são a morada do dom dos deuses, o Espírito de Deus tornando-se o espírito do homem. A mente do homem, assim, torna-se mediadora entre as coisas materiais e as realidades espirituais. Assegurar nossa parte de coisas desejáveis na vida requer inteligência. É inteiramente errôneo supor que a fidelidade de fazer o nosso trabalho diário vai assegurar as recompensas da riqueza. Exceção feita à aquisição ocasional e acidental da riqueza. As recompensas materiais da vida temporal devem fluir de certos canais e somente aqueles que têm acesso a esses canais podem esperar ser bem recompensados pelos seus esforços temporais. A pobreza será sempre o quinhão de todos os homens que procuram a riqueza em canais isolados e individuais. O planejamento sábio, por conseguinte, torna-se único elemento essencial à prosperidade no mundo. O êxito requer não apenas a nossa devoção ao próprio trabalho, mas também que funcionemos como uma parte de um dos canais da riqueza material. Se não fordes prudentes, podereis entregar uma vida devotada à vossa geração sem obter recompensa material. Se fordes o beneficiário acidental de fluir da riqueza, podereis nadar no luxo, ainda que não tenhais feito nada, que vale a pena para os vossos semelhantes. Vou dar uma paradinha aqui, Lina. Muito bem. E aí? Aquilo que eu falei, alguma coisa, né? A gente tem que trabalhar de alguma maneira. É interessante ela aqui. Para mim, ali o resumo quem sabe, sozinho você não consegue nada, né? Lógico, ali. Mas se você souber usar da sabedoria, você vai conseguir riqueza, você vai ser sábio e vai saber gerenciar. Você vai conseguir uma certa riqueza através do teu trabalho. Mas também se você não souber gerenciar, você vai perder. Então, eu acho que ali ele fala sobre o que você adquire, mas tem que ser com sabedoria e tem que ser de acordo também, porque ele diz que o que ajuda, que Jesus ajuda no sentido que você está, que você tem o ajustador do pensamento. Ele não fala ali no ajustador, né? Mas você tem o Deus dentro de você e você e ele que tem que também, essa sabedoria tem que vir dele, para que realmente haja o sucesso naquilo que você faz. E eu achei legal isso, e foi isso que eu entendi. Muito bom, Lina. É uma coisa que me chamou a atenção aqui, e que depois ele discorre ali ao longo de todo esse texto que nós lemos, é justamente as primeiras frases que nós lemos aí desse documento. Vou compartilhar de novo aqui, né, que fala do equilíbrio da maturidade. Então, conquanto mantendes uma vista voltada para alcançar as realidades eternas, deveis também fazer a provisão
para as necessidades da vida material. Então, no fundo, todo o exercício que ele faz aqui, sim, nossa meta final é alcançar o nosso destino na eternidade. Nós queremos ter a nossa sobrevivência assegurada. Esse é o principal objetivo de estarmos aqui. Mas para fazer isso, nós não podemos abandonar a necessidade que nós temos de atender ao requisito mínimo necessário de termos uma condição de sobrevivência aqui neste mundo também, enquanto estamos aqui. Ou seja, não cabe a negação daquilo que nós somos. Nós somos mortais, materiais, que precisamos comer, beber, dormir, morar, enfim. A gente tem uma série de necessidades que precisam ser satisfeitas, né? A questão é a forma como a gente faz isso, né? Nós podemos fazer isso de uma maneira honesta ou de uma maneira desonesta. Podemos fazer isso com retidão ou sem retidão. Podemos fazer isso pensando que construir o império é a necessidade que nós temos, né? Queremos ser o imperador de um patrimônio gigantesco, seja lá o que for, que é lícito também, mas nós não podemos nos transformar num escravo dessas metas terrenas aqui necessárias, mas a gente não pode, ao persegui-las, esquecer de buscar as nossas metas futuras. Então, claro, nós dedicamos um grande esforço da nossa vida, uma boa parte do nosso dia, a conseguir o nosso sustento, a nossa autossustentação, autopreservação e todo esse negócio. Mas não é por conta disso que a gente vai abandonar completamente a nossa necessidade de trabalhar nessa parte espiritual, de dedicar amor ao nosso Pai, serviço ao nosso próximo, etc., né? Tem que conciliar, esse é o desafio nosso, combinar essas duas coisas, né? Então, é o desafio de todos nós no dia a dia. Alguém quer acrescentar alguma coisa ou prosseguimos lá? Não só Diga, Lívia. para a riqueza, em todos os sentidos também, né? Você ser sábio e ter a riqueza do amor, da compreensão, do perdão, de saber perdoar, e mesmo da saúde física, né? Saber, não sei, cuidar também de todos esses aspectos, né? Então, tudo isso também é uma riqueza que nós temos do nosso Com planeta, certeza. né? Que todo mundo tá, olha, vamos cuidar do nosso planeta, não vamos poluir tanto, que a história é tudo. Então, tudo isso são riquezas que, se nós bobearmos, aí a gente vai perder. É. Algum outro? Então, Lília, nós gostamos muito da sua voz aqui. Vamos completar a leitura aqui. Seguir com a tua senha, né? Nós Tá lemos bom, tá até bom, tá bom. aqui. Acho que é Habilidade, esse aqui. né? Isso, é. Habilidade é o que herdais, enquanto perícia é o que adquiris. A vida não é real para alguém que não pode fazer bem. Como um especialista, ao menos uma coisa. A perícia é uma das fontes reais de satisfação do viver. A habilidade implica o dom de prever, de ver longe. Não vos deixeis decepcionar pela recompensa tentadora da realização desonesta. Estejais dispostos a trabalhar arduamente pelo retorno futuro inerente à conduta honesta. O homem sábio é capaz de distinguir entre meios e fins. Porém, algumas vezes,
O próprio excesso de planejamento para o futuro derrota-se no seu alto propósito. Como um buscador de prazeres, deveria sempre visar ser tanto um criador quanto um consumidor. Treinai a vossa memória para manter em lugar sagrado os episódios fortalecedores e valiosos da vida, dos quais vós podeis vos lembrar à vontade para o vosso prazer e edificação. Assim, construais para vós próprios e em vós próprios galerias de reserva de beleza, bondade e grandeza artística. E as memórias mais nobres de todas são os tesouros guardados na memória, tais como os grandes momentos de uma amizade magnífica. E todos esses tesouros da memória irradiam as suas mais preciosas e elevadas influências, sob o toque liberador da adoração espiritual. A vida, contudo, transformar-se-á em uma carga existencial, a menos que aprendais como fracassar airosamente. Existe na derrota uma arte que as almas nobres sempre adquirem. Deveis saber como perder sem perder a alegria. Não deveis ter temor ao desapontamento. Nunca hesiteis em admitir o fracasso. Não tenteis disfarçar o fracasso por baixo de sorrisos justificativos ou mesmo de decepção ou de otimismo irradiantes. Soa bem claramente pelo sucesso sempre, mas os resultados finais podem ser consternadores. Tal técnica leva diretamente à criação de um mundo de realidade e ao choque inevitável da desilusão final. O êxito pode gerar coragem e proporcionar autoconfiança, mas a sabedoria advém somente das experiências do ajustamento aos resultados dos fracassos. Os homens que preferem as ilusões otimistas à realidade nunca se tornam sábios. Somente aqueles que enfrentam de frente os fatos, ajustando-os aos ideais, podem alcançar a sabedoria. A sabedoria inclui tanto os fatos quanto o ideal, e por conseguinte salva os seus devotos dos dois extremos estéreis da filosofia e do homem cujo dualismo exclui os fatos, e o do materialista, que é desprovido de abertura espiritual. As almas tímidas, que só mantêm a luta pela vida com a ajuda de falsas ilusões continuadas de sucesso, estão fadadas a sofrer fracassos e a experimentar a derrota quando finalmente acordarem do mundo de sonhos de sua própria imaginação. Tudo bem, Lília. Muito obrigado. Bastante frases aí. E tem que pensar umas 2 vezes. Posso pôr o texto aqui para quem quiser dar uma olhada e ver se tem alguma coisa que quer comentar. Interessante essa de saber perder, né? Você tem que saber perder e hoje em dia o pessoal fala, né? Se fracassou, vamos começar de novo. E foi assim com os grandes inventores, né? Foram várias vezes. A Apolo 11 chegou à Lua. E as outras Apolo, o que aconteceu, né? Então, são várias tentativas aí. É verdade. Mas a gente, como ser humano, tem uma dificuldade danada de aceitar que perdemos. E pior ainda, né? De reconhecer que perdemos por alguma coisa que nós fizemos errado. Seja porque nós não alinhamos bem o ideal que a gente queria, colocamos o foco na coisa errada, ou seja, porque não fizemos um plano ou não executamos o plano para alcançar aquele ideal que nós estávamos buscando. Então, conciliar essas duas coisas sempre é difícil. Então, a pessoa que é sábia, realmente, quando fracassa em alguma coisa,
tenta analisar, né, o que foi que aconteceu, né? E o maior cuidado aí é não se fazer de vítima, né? Dizer, não, tudo acontece comigo, só eu derrubo as coisas, ninguém mais derruba, ou só eu que dou bica de canela, não sei aonde. Então, assim, a gente reclama das coisas, se faz de vítima. Então, aprender a perder é uma arte, faz parte do jogo, né? Oi, Flávio. Isso aqui parece até esse manual desses coachings atuais aí, porque realmente Exatamente. ele contempla tudo que hoje eles falam, né, sobre aceitar o fracasso, né, o planejamento, né, as derrotas, na verdade, né, que te servem como lição, né, o otimismo para retomar a carreira, enfim. É uma filosofia que serve para todos os tempos, né? E já há 2000 anos atrás, né, já se tinha essa noção, né, que é tão atual hoje, né? Mas eu acho que o principal disso aqui realmente é tu, sofrendo a derrota, tu tentar retomar o caminho, né? Ter persistência, resiliência, né? Seguir em frente, porque na vida a gente sempre enfrenta situações adversas. E se tu não retomares a tua rotina, né, não é nem a questão de ficar para trás, mas eu acho que tu te atrasa como pessoa, né? Te atrasa, né, pessoalmente, socialmente, espiritualmente até, né? Se tu não não continuares no caminho e não persistires. Então acho que é bem interessante isso aqui, bem atual. Tá? Eu acho que o nosso filósofo Roldão aí foi um cara bem sábio nessas afirmações aí. Era só isso aí. Muito legal, Flávio. Concordo plenamente. O maior problema nosso é as derrotas realmente nos põem para baixo, mas o maior problema nosso é quando a gente deseja muito alcançar alguma coisa, né? E buscando aquele ótimo, a gente deixa de aproveitar o bom, né? Então, Sim. a pessoa fala, não, eu preciso ter uma Mercedes, por exemplo. E aí fica lá se descabelando, trabalhando, fazendo hora extra, vendendo latinha, sei lá eu fazendo o quê, para buscar uma Mercedes. E enquanto isso anda de ônibus ou de bicicleta, porque tem que economizar, né? Pô, se não dá para ter uma Mercedes, anda num Gordini, anda num Fusca, anda naquilo que for possível, né? Puta, agora Pessoal, amor, o pessoal não desenterrei. sabe o que que é isso, Gordini. Gente, o Ah, Gordino, você foi sabe, longe, sabe, Lindor. Muita gente Os caras conhece. sabe. acima de Aqui 60 nessa sabe, sala sim. aqui, aqui nessa sala todo mundo sabe o que é isso, né? Gordini, Volkswagen, Isso não aí. tem o DKV, todo mundo sabe o que é, né? Não dá para andar de Mercedes, Mas cara, tudo bem. só complementando, É, falar assim, eu acho que a gente vivendo aqui, nesse momento no estado aqui, né, com todo esse drama aí, né, tu vê várias situações onde todas essas questões aqui que a gente está levantando vão ter que ser empregadas agora, né? Então, os sim. desafios são inúmeros assim, né? E E essa gigantes, né? é enorme, gigantes, né? E toda essa consciência depressiva que se tornou aqui vai ter que se superar, vai ter que dar a volta por cima, né? Então, né, vai ter que se usar de todos os meios aqui, na verdade, para realmente mudar esse quadro. Né? Tá bem aqui no que está acontecendo, no que a gente está lendo aqui e como a gente vai ter que superar isso aí. É um exercício bem interessante. Com certeza, Flávio. E aí, olha, é um exercício bem interessante e tão grande que requer mesmo que a gente tenha um envolvimento comunitário, uma participação ativa de todos Sim. aqueles que, de alguma forma, possam ajudar. Diga lá, Lúcia. Ô, Lúcia, não, aqui vai ser o Balma agora. A Lúcia nem está mais na sala, já saiu.
Lúcia foi Foi recolheu. cuidar do Não, cachorro. mas eu gostei muito do exemplo do gordinho, rapaz, porque eu tinha um gordinho, eu me lembrei muito dessa história, e o rapaz que limpava, lavava e tal, ganhava um dinheirinho com isso, ele, quando eu chegava na garagem da empresa que eu trabalhava, ele chegava e disse, doutor, eu já lavei o seu gordinho, mas não precisa o senhor me pagar, não. Todo mundo tinha pena de mim, porque eu tinha um gordinho. Então, eu Ai, ai, ai. gostei muito dessa história do gordinho. Mas aí o que eu gosto muito do Rodin é porque é prático, né? É tão atual essa filosofia dele, né? Que você encaixar aí num desses especialistas em consultoria de organização, que é esses conselhos que tudinho do Rodin cai perfeitamente, né? A questão de aceitar o fracasso, isso como um instrumento de aprendizado, né? É um Hum. exercício de muita humildade do ser humano, de muita maturidade. E é assim mesmo. Você cresce com os fracassos. Mas é esse comentário que eu queria fazer. Obrigado. Obrigado, Paulo.